Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui em São Paulo com o analista aqui, Fernandão, aqui, o analista CNPI da Insight, tá? E o cara manja muito de investimentos, principalmente porque ele desenvolveu um método próprio chamado Snowflake, tá? Um método que eu gosto muito, já acompanhava bastante ele no canal, então resolvi vir aqui pra gravar um vídeo legal pra vocês, agregar bastante conhecimento e espero que vocês gostem. Conta um pouquinho aí, Fernandão, sobre o teu método de análise. Muito obrigado por ter me chamado. E é isso, pessoal. O método Snowflake ele é um método de analisar ou ações ou fundos imobiliários de forma quantitativa, ou seja, de forma bem objetiva. Eu pego os indicadores e aí eu tento quantificar, né, o quanto que aquela empresa tem de nota no final das contas. Então, no vídeo de hoje a gente vai comparar dois fundos imobiliários. O GGRC11 e o XPLG11, tá? O XPLG11 e o GGRC, já tem um vídeo aqui comentando eles no canal, né? A galera se interessou bastante. A gente resolveu fazer um comparativo para você ver qual que se adequa mais à sua estratégia, qual que está mais adequado ao teu perfil de investimento, aos teus objetivos, tá? E será uma análise, assim, bem técnica, digamos, né? O Snowflake traz bastante os indicadores fundamentalistas aí dos fundos imobiliários, como, por exemplo, ali o dividend yield, tá? A taxa de vacância, como é que tá o fundo imobiliário. Então a gente vai trazer isso para compartilhar a tela com vocês, tá? Fazer um comparativo lado a lado ali de cada fundo imobiliário, né? É isso, e o Snowflake de fundos imobiliários ele tem 5 fatores, que são 5 pontas aí no gráfico que você deve estar vendo na tela. Então, o primeiro fator é o fator dividendos, porque afinal, o fundo imobiliário, né, a gente quer investir para ganhar dividendos. Então, nesse fator, eu analiso tudo que a gente pode analisar sobre dividendos, tanto dividend yield quanto crescimento e tudo mais. O segundo fator é o fator operacional. Nesse fator, eu analiso como é que está a operação do fundo imobiliário. Então, se ele tem vacância, se ele tem muitos imóveis, se os imóveis estão bem distribuídos em diversos estados, a vencimento dos contratos e tudo mais. O terceiro fator é o fator crescimento, que nada mais é para entender se o fundo imobiliário está crescendo ao longo do tempo. Então, se o patrimônio líquido dele cresce, se os ativos crescem, se a receita cresce e tudo mais. O quarto fator é o fator valuation. Afinal, a gente tem que entender se o fundo imobiliário está barato ou se ele está caro. Então, a gente vai comparar com o valor patrimonial e também outros métodos de valuation. E o quinto e último fator é o fator de mercado. Nesse fator, a gente vai adicionar alguns indicadores um pouco diferentes, que é tipo taxa de administração, o volume médio negociado desse fundo imobiliário e outros indicadores também, a gente vai comentar um pouco mais agora. Tá, deixa eu te perguntar, Fernando, tem esse gráficozinho aqui que a galera tá vendo na tela também. O que é esse puxado mais para um lado, para o outro, 80%, 12,5%? Consegue explicar já de início aí como que funciona mais ou menos essa distribuição aí? Claro, essa porcentagem é quantos por cento dos indicadores de cada fator a empresa passou, né? Ou seja, a empresa tem uma nota que é positiva. Então, se a gente está falando de um fator Snowflake, que tem 5 indicadores, por exemplo, e a empresa ela só passou em 4, ela vai ter uma porcentagem. Se ela só passou em 1, ela vai ter outra porcentagem. Então é essa porcentagem que está sendo indicada aqui. E aí quando você puxa muito para um lado, significa que ela tem mais porcentagem nesse lado. Então nesse Snowflake que você está vendo na tela, você está vendo que ele é mais puxado para baixo, né, e mais puxado para a direita. Isso significa que esse fundo imobiliário é melhor em operacional, crescimento e valuation. E ele é um pouco pior em mercado e dividendos. Tá. O que seria o cenário ideal aqui? O cenário ideal seria todos eles preenchidos ou ter um que tu dê um peso maior? Por exemplo, eu acho que é melhor quando tem um operacional e não quando tem um mercado, ou dividendos, ou tu dá um peso igual para os 5, assim, tipo, todos eles têm o mesmo padrão, assim, de análise. A ideia seria dar um peso igual. Então é bom que um fundo imobiliário, o ideal seja que ele tenha tudo bom. Então o Snowflake ideal é o Snowflake preenchido, né? Aquele que tem em todas as pontas ele está preenchido. Só que é claro, a gente sabe que uma análise ela não é só quantitativa, né? Quando você vai investir em alguma coisa, você não pode investir só pensando nos números, você tem que fazer análise qualitativa também. Então o Snowflake ele é para simplificar, para trazer um pouco mais de velocidade na sua análise. Então, quando você está analisando uma empresa ou um fundo imobiliário, você já tem o dado do Snowflake pronto, que ele é aquela análise quantitativa. Então, os indicadores já estão avaliados no Snowflake. E aí, o resto do tempo você vai utilizar com análise qualitativa. Aí você vai ver a qualidade dos imóveis, no caso dos fundos imobiliários, ou os projetos que ele tem para o futuro e tudo mais. Então, essa é a análise qualitativa que foge aí do escopo do Snowflake. Cara, mas é bem prático disso, que eu falo bastante aqui no canal, no Instagram, toco bastante nessa tecla, é a questão do XPCM11. Claro que não tem nada a ver com esses fundos imobiliários, mas, tipo, o XPCM11 é um fundo imobiliário que está com dividend yield altíssimo, né? Se tu analisar o indicador, vai bater praticamente qualquer outro fundo imobiliário do mesmo segmento ali dentro da bolsa. Mas se tu fizer uma análise qualitativa, analisar como é que é o fundo por dentro, vai ver que só tem um imóvel, que o imóvel que o contrato ali está perto de a Petrobras, que é o inquilino,
anunciou que vai sair do imóvel, o imóvel vai ficar vago. Então a análise qualitativa te mostra por dentro por que tem aquele indicador, e a análise ali um pouco mais técnica, a análise dos indicadores de fato fundamentalistas, acaba não mostrando isso. Mas nesse vídeo, cara, tu vai conseguir ter uma ideia bem boa já de como é que tá cada fundo imobiliário, como é que tá a operação de cada um, né? E principalmente o que importa, que é o dividend yield e o potencial de valorização aí desse fundo imobiliário, né? Excelente. Então vamos começar falando sobre GGRC e sobre XPLG? Bora. Cara, só dar uma breve introdução, para não tomar muito tempo também, como é que funciona cada um, né? Eu sei que o GGRC11 tem uma parte mais de industrial, ali um pouco mais de logística, e o XPLG11 já não tem essa parte tanto de industrial, né? O que tu acha dessa diversificação, cara? Tu curte esse lado industrial do fundo imobiliário? Eu acho que é muito importante um fundo imobiliário ser diversificado. Até porque a gente não vai investir em diversos fundos imobiliários ao mesmo tempo, né? A gente vai ter uma diversificação sim, a gente vai montar uma carteira pensando em cada setor específico também de fundos imobiliários. Só que quanto mais diversificado um fundo, na minha opinião, melhor. Então, até um dos fatores que a gente vai analisar aqui é a quantidade de imóveis, né? Então, se um fundo tem mais imóveis do que outro, isso é mais interessante. Uma coisa que o Snowflake não pega é justamente essa diferença dos imóveis, né? A gente sabe que um fundo imobiliário com mais imóveis é mais interessante, mas também pode haver uma diversificação dentro desses imóveis, né? Pode ser um fundo, por exemplo, o KNRI, que ele é metade logística e metade escritórios, né? Exato. Então ele é híbrido. Então você ter essa diversificação de tipos de imóveis também é muito interessante. É, verdade, cara. Também tem que. Aí já puxando pro outro lado, né? Depois faz análise mais qualitativa, depois a gente se aprofunda um pouco mais em outros vídeos. Também não é porque às vezes tem 5 imóveis que cada um tem o mesmo peso, entendeu? Às vezes um único imóvel é responsável por 80% da receita. Sim. E os outros imóveis responsáveis somente por 20%. Então também não dá para analisar somente isso, mas já te dá uma ideia boa, já é uma primeira análise que te situa bem legal ali dentro do fundo imobiliário, né? Qual que é o primeiro indicador que a gente vai analisar aí hoje? Do GGRC e do XPLG? Eu acho que o primeiro indicador tem que ser o dividend yield, né? Que é o mais padrão na hora de analisar fundo imobiliário. Eu acho até importante comentar que o dividend yield é um fator muito importante, é um indicador muito interessante quando a gente analisa fundo imobiliário, mas não deve ser o único, né? Na hora de você decidir se você vai investir num fundo imobiliário ou não. Não é porque o fundo imobiliário tem um dividend yield maior, a gente já comentou até um exemplo aqui, que não vale a pena você investir todo o seu dinheiro nele, né? Então, acho que o dividend yield é um fator muito interessante, que nada mais é do que a comparação do dividendo que foi pago com o preço da ação atual, né? Então, quanto maior, melhor. Exato, e já para deixar bem claro, esse dividend yield vai mostrar aqui em relação ao preço atual do fundo imobiliário, né? Se você pagou muito mais barato, se tu comprou lá em março, por exemplo, na crise, teu dividend yield vai estar superior a isso, né? Sim. Porque tu pagou um preço muito menor. Então é a relação entre o dividendo pago e o preço que você pagou na ação, tá? Mas esse dado aqui é em relação ao preço atual. E tu vai ver também uma coisa bem legal, que me atraiu muita atenção no Snowflake aqui do Fernando, é o parâmetro que ele utiliza. Vou até perguntar para ele, porque o parâmetro dele é um pouco alto em relação ao dividend yield. Eu acho isso até meio curioso. Fala aí, Fernandão. Por exemplo, ali o GGRC. Como a gente pode ver na tela, tá com dividend yield de 6,30 e um parâmetro de 8%, né? Sim. Primeiro, tu acha esse dividend yield bom? E por que esse tem esse parâmetro um pouco mais alto, assim? 8% é um parâmetro alto, né? Sim, é um parâmetro bem alto e eu concordo totalmente com isso. E eu acho que um dado de 6,3% é um bom dividend yield, né? Acima de 6% é um dividend yield muito legal. Só que por que eu utilizo 8% como parâmetro, tá? Porque o Snowflake ele tem essa característica. O Snowflake ele foi montado, ele foi pensado de uma forma que eu possa tirar um pouco aqui e dar um pouco aqui. Porque se a gente colocar sempre parâmetros muito altos ou sempre parâmetros muito baixos, a gente não vai conseguir diversificar muito, diferenciar muito quais são os ativos bons e quais são os ativos ruins, né? Então, se a gente coloca parâmetros muito baixos, vão ter muitos ativos que não são tão bons que vão passar. Se a gente coloca parâmetros muito altos, vão ter muitos fundos bons que não vão passar. Então a gente tem que sempre colocar um parâmetro um pouco alto e um parâmetro um pouco baixo. Boa. Aqui no Dividend Yield eu coloquei um parâmetro um pouco alto justamente para reduzir a quantidade de fundos imobiliários que vão passar nesse parâmetro. Show de bola. Na verdade tá jogando ali por cima, né, cara? Tá filtrando ali os melhores, né? Mas é um parâmetro bem legal. Em relação ao GGRC, tá com hoje 6,30 e o XPLG tá com 5,57, né? Só esse indicador, tu acha que é uma diferença assim, bem significativa ou tu acha que é tranquila essa diferença? Pouco mais que 1% de diferença faz com que, basicamente, você depende do preço, depende da hora que você vai comprar o ativo. Então, aqui vai uma pegada muito mais de momento em que você compra do que de dividendo que foi pago. Né? Uhum. Se fosse uma diferença muito maior, tipo 3%, aí isso significa realmente que o fundo paga mais dividendo. Só que o dividend yield ele é uma comparação do dividendo com o preço. Então, se você consegue comprar num momento em que o preço está mais adequado, né, e que o dividend yield está maior por conta disso,
você faz com que um fundo que paga a mesma quantidade de dividendos do que outro faça mais sentido dentro da sua estratégia de dividendos. Boa. Vou até te perguntar depois, cara, quando a gente chegar nesse indicador, mas já quero deixar essa questão no ar, né? Tu acha que o preço é tão importante? Tu acha que dá pra relevar um pouco? Tu é mais da vibe ali que preço importa ou da vibe que preço não importa tanto? Eu sou da vibe mais um meio termo. Eu acredito que você falar que preço não importa é completamente errado e você viver apenas de preço também é errado. Eu acho que preço importa, é essencial você fazer valuation. Você não consegue entender os projetos de uma empresa se você não fizer valuation. Valuation é uma parte essencial da análise fundamentalista. Só que nem tudo se resume a preço. Tá? Eu acho que tem qualidades também que você não consegue colocar dentro do preço, porque o preço nada mais é do que uma expectativa futura. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, existem muitas empresas que você consegue definir muito bem o que vai acontecer no futuro, empresas mais perenes ou que têm uma receita mais constante, e aí é mais fácil você fazer um valuation de uma empresa assim. Mas existem empresas muito disruptivas que você não vai conseguir quantificar os projetos futuros da empresa. Então, nessa análise de empresas mais disruptivas, aí o preço ele pode ficar um pouco em segundo plano. Até dar um exemplo aí, mas só para jogar no ar, vamos entrar muito nesse tema, porque o tema é de fundo imobiliário, mas, por exemplo, Magazine Luiza, VEG, são empresas um pouco mais complicadas de fazer um valuation exato, né? São empresas assim, que não dependem tanto assim, do fluxo de caixa, tem uma perspectiva de crescimento gigante, são empresas com muitos diferenciais, né? Então, eu sou bem dessa vibe também, cara. Mas eu puxo um pouco mais pro lado que o preço importa. Eu tenho uma filosofia própria, né? Que eu compro somente com margem de segurança, até para fundo imobiliário. A gente vai mostrar depois ali o valor patrimonial de cada um. Eu sempre priorizo comprar abaixo do valor patrimonial, mas se tiver um pouco acima também, não vejo muito problema. Então, qual que é o próximo indicador aí, Fernandão, que tu gosta bastante, tu acha importante, cara? Eu acho que um indicador muito importante é a quantidade de imóveis, né? A gente já deu uma palhinha antes, mas eu acho que se um fundo imobiliário tem poucos imóveis, isso faz com que você fique muito concentrado, é muito arriscado, né? Você ter, até mesmo na hora de você montar a sua carteira de fundos imobiliários, eu acho que os fundos imobiliários que mais devem ter porcentagem na sua carteira devem ser aqueles fundos imobiliários mais diversificados, com mais quantidade de imóveis e, portanto, maior quantidade de inquilinos e tudo mais. Então, é menos arriscado. É aquela lógica, né? Se você tem só um prédio, se o prefeito fecha a rua desse prédio, o fundo imobiliário já era. Babu. Então, é muito importante ter diversos imóveis também, e eu acho que isso é uma coisa muito importante na hora de você definir quantos por cento você quer ter desse fundo imobiliário na carteira. Tá, eu concordo, mas, por exemplo, assim, quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, beleza, um tem 2 imóveis, o outro tem 10. Pô, fica claro que o que tem 10 é melhor. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o GGRC tem 15 e o XPLG tem 11. Tipo, os dois são bem diversificados, tá ligado? Tem muita diferença, tipo, um ter 11 e o outro ter 15. Tu acha que predomina um no outro? Tu acha que os dois estão legais, assim, nesse quesito? Eu utilizo como parâmetro 3, né? Como você tá vendo aí no Snowflake. Eu acho que acima de 3 já é um patamar adequado, né? Você consegue investir com tranquilidade num fundo imobiliário que tem acima de 3 imóveis. Agora, uma coisa que é até uma crítica a se fazer é que os fundos imobiliários no Brasil, eles têm pouquíssimos imóveis, tá? Ainda são muito pequenos. Isso é até positivo. Para você que está começando a investir agora, você vai investir num fundo imobiliário, num mercado que tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver. Se a gente comparar com REITs lá nos Estados Unidos, os REITs têm muito mais imóveis do que os fundos imobiliários aqui do Brasil. Então, é aquela questão, né? É sempre bom ter quanto mais imóveis, melhor. Mas acima de 10, como os dois nesse caso tem, é muito tranquilo. Sim, não, se tu comparar até o patrimônio líquido, né, cara? Tipo, comparar o patrimônio líquido de todos os fundos imobiliários brasileiros, tá? Às vezes, pô, um único ETF, por exemplo, o ETF VNQ, que replica alguns REITs americanos, ou às vezes algum REIT específico, cara, às vezes tem um patrimônio maior do que a grande média brasileira, entendeu? Sim. Então, o mercado brasileiro é muito pequeno mesmo. É muito pequeno, tem muito a se desenvolver. Próximo indicador do Snowflake? Eu acho que pode ser crescimento do VPA em um ano. Tá. Eu acho que o CAGR do VPA é muito importante porque o VPA, o que ele é? É o valor patrimonial por ação. Tu disse que é o preço justo do VPA, tu considera ou tu prefere fazer um modelo de Gordon, alguma coisa assim? Eu vou muito pelo VPA, e tu? Eu acho que na parte de valuation de fundo imobiliário, eu acho que é mais fácil fazer valuation de fundo imobiliário, então o modelo de Gordon, ele consegue ser fácil, consegue ser tranquilo e até preciso. Então eu prefiro utilizar esse tipo de modelo. Mas, quando a gente analisa crescimento do valor patrimonial, é uma coisa muito importante, né? Porque se a gente está falando de um mercado que ainda tem muito a se desenvolver, eu quero investir num fundo imobiliário que esteja crescendo, que esteja se desenvolvendo. Né? Não adianta eu comprar um fundo imobiliário que tem 11 imóveis que seja, se daqui a 2 anos ele não vai crescer a quantidade de imóveis, né? Ele tem que crescer. Então, o valor patrimonial é uma ótima forma de você
analisar isso e o VPA, né, ele já divide o valor patrimonial pela quantidade de ações ou de cotas, né, se a gente está falando de fundo imobiliário. Então é muito importante que o VPA também esteja crescendo. Tá. Se a gente comparar os dois ali, ó, se a gente pegar o CAGR do VPA de 3 anos, o GGCR está com 6% e aqui o XPLG está com 11%, né? É uma diferença significativa. O que tu acha? É significativo. Eu acho que tem um fator importante também que é prazo, né? Quantidade de anos que cada fundo imobiliário tem. Fundos mais antigos vão ter uma dificuldade maior de crescer, isso é natural. Então, quando a gente vai fazer análise qualitativa, a gente tem que entender também qual que é a fase do fundo imobiliário, né? Ele está numa fase inicial ainda, ele está começando agora, ou ele já é um fundo mais maduro, mais antigo. Então, fundos mais antigos têm uma dificuldade um pouco maior de crescer. Eu acho que é natural o XPLG, por ser um fundo mais novo, ele tem um crescimento maior. Show de bola. E, cara, próximo indicador, então, para indo direto ao ponto ali, a questão do valuation. O que tu acha entre os dois? Valuation de fundo imobiliário é muito comum a gente analisar o VPA, né? A gente comparar o preço com o valor patrimonial. E aí, quando a gente está falando de fundo imobiliário, o VPA ele é uma ótima forma de você entender o valor, né, do fundo imobiliário, ao contrário de ações, por exemplo, que não é uma forma tão boa, mas para fundo imobiliário é muito bom, porque o valor dos imóveis, que são os principais ativos do fundo imobiliário, ele já leva em consideração um fluxo de caixa futuro. Então, se o valor patrimonial do imóvel reflete muito bem no preço, a gente consegue comparar o VPA muito bem. E aí, nesse caso, a gente tem o VPA, o preço sobre valor patrimonial, de 1,09 em GGRC e 1,17 em XPLG. Os dois estão acima. E nesse caso, o que tu faz? Os dois estão acima de 1, ou seja, estão acima do valor dos próprios ativos. E aí, nesse caso, eu vou no que tiver mais barato, no caso de GGRC. Qual que é o teu limite, assim, de P/VP, cara? Tu acha que tem muita gente que segue uma regra, tijolo até no máximo 1,5, até no máximo 1,15, 1,2. Já vi bastante opinião divergente. Qual que é a tua opinião como analista, assim? A minha opinião é que você não deveria ter teto para nada quando você está analisando a ação, fundo imobiliário. Você estipular um teto ou um piso não vai te favorecer. Então, na hora de você escolher ações, é muito menos filtro, né, de você colocar, eu quero uma empresa que tenha um valor patrimonial abaixo de tanto, e muito mais uma ponderação. Você pode ter um fundo imobiliário que tenha um preço sobre valor patrimonial de 1,5, de 2 ou de 3, que seja, mas que vai te gerar um fluxo de caixa muito maior, ou então que vai crescer muito mais do que os outros, ou então que vai ter um operacional muito melhor, e por aí vai. Então, acho que é uma ponderação, é muito mais você ponderar do que você definir um valor limite. Concordo contigo, cara, concordo totalmente. Se a gente pega ali a liquidez média diária, cara, eu acho que isso não é algo tão importante assim, né? Até porque os fundos imobiliários estão começando muito ainda, e a grande maioria tem uma liquidez, participação de 100% nos pregões. Esses dois têm participação de 100% nos pregões, né? Então é bem tranquilo comprar e vender tantos dois, acho que não tem muita diferença de um pro outro. Agora, um ponto que eu acho interessante, cara, é a participação no IFIX, né? IFIX ali é o índice que mede... Hoje tem outros concorrentes, né? Tem outros índices que medem também, um benchmark, a gente chama, que medem os fundos imobiliários, mas o IFIX é o principal. Ele mede a valorização e a desvalorização da média dos fundos imobiliários no mercado. Se a gente pega o XPLG, tem uma participação de 3%. Se a gente pega o GGRC, tem uma participação de 1%. Cara, essa é uma diferença, eu acho que até significativa, de 2% assim. Tu acha que isso interfere muito na tua escolha? Tipo, esse tem uma participação maior, pode ser um pouco mais importante, pode ser melhor, isso significa que o outro é pior. Tu acha que tem alguma coisa a ver ou nada a ver com isso? Eu acho que é um fator de ponderação, sim. É importante você levar isso em consideração, porque um fundo imobiliário que tem uma participação maior no IFIX, ele vai ser mais visado, tanto por investidores de pessoa física como nós, quanto como grandes investidores, né? Grandes investidores vão atrás daqueles fundos que são mais representativos, mais importantes. Então, isso deve ser um fator de peso, sim, mas esse, principalmente, é um dos indicadores que não é aquele limite, não é o definidor. Não é isso que vai definir se eu vou investir ou não nesse fundo. Então, show, cara. Os principais indicadores do Snowflake estão aí, né? Agora, se a gente subir mais um pouco, a gente consegue ver ali o resuminho de cada um, né? Com essa pontuação total aí, o que é a pontuação total ideal? Essa pontuação tá boa? Qual é a tua visão aí para quem tá conhecendo o Snowflake hoje? Então, o Snowflake, a intenção grande dele não é definir se você deve investir ou não na empresa. Até porque isso depende da análise qualitativa, né? Que a gente conversa. Então, a porcentagem, que é a pontuação total de cada um desses fundos imobiliários, seria representando o que você deveria ter desse fundo imobiliário na carteira. Então, vamos supor, eu quero ter GGRC11 na minha carteira. Quantos por cento no máximo eu posso ter desse fundo?
Então eu divido por 10 a pontuação total aqui. Isso significa que eu deveria ter, no máximo, 5,68% desse fundo na minha carteira. A mesma coisa para o XPLG. Se eu definir que eu quero ter XPLG na minha carteira, eu deveria ter, no máximo, 5,41% dele na carteira. Pô, show de bola, cara. Então isso é um parâmetro bem legal para quem tá começando. Às vezes pessoa muitas vezes iniciante, né? Quer investir no fundo, quer investir numa ação, até gosta, mas não sabe qual ponderação colocar. É muito comum ver, por exemplo, o cara investe 20%, 30% da carteira no único ativo, né? É Então, bem perigoso. Isso ajuda bastante. Galera, espero que você tenha gostado aí da análise do Snowflake, tá? Acho ela super legal, show de bola, bem individualizada aí, algo bem personalizado do Fernandão. E se você se interessa pelo assunto, eu vou deixar o link da lista VIP aqui do Fernandão. Ele tem um curso só sobre o Snowflake, te mostrando como analisar os fundos imobiliários. Então, cara, acessa ali, coloca teu nome, vai receber as informações ali sobre a próxima turma, né, Fernandão? É isso aí, que vai abrir em breve. Muito obrigado por você ter me chamado para participar desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E também me siga lá nas redes sociais. Se você gostou da minha forma de falar, é Fernando H. Mag, tanto no Instagram Link quanto na no descrição, Twitter. galera. Tá Link tudo na aqui na descrição. descrição. E é nóis. Muito obrigado. Não se esquece de deixar o like. Tamo junto. Valeu, galera.